A santa paz de Deus, meus amados irmãos e irmãs aqui do canal ProCCB. Irmãos, tem mais um testemunho aqui para o canal, irmãos, para nós ouvir, sentir a presença de Deus, irmãos. Irmãos, o testemunho do irmão Abraão. Aqui está a parte 1 e a parte 2 do testemunho, tá bom, irmãos? Para não ficar faltando pedaço. Irmãos, o outro testemunho que eu postei aqui, irmãos, deu um probleminha na plataforma e acabou faltando um trechinho, irmãos. A parte melhor do testemunho ficou sem aparecer aí para os irmãos. O finalzinho do testemunho, os irmãos perdoam nós, tá bom, irmãos? O vídeo ele foi faltando um pedacinho. Irmãos, ouça esse testemunho, irmãos, compartilhe, deixe um like, Deus abençoe a todos, tá bom? Se inscreva nesse canal, compartilhe nossos vídeos, irmãos. Deus seja sempre louvado. Amém. Deus preparou, irmão, nesta manhã de nós encontrarmos aqui na casa da nossa irmã Maria, e juntamente na casa do nosso irmão Urcídio, aonde a presença de Deus, ela tem alegrado o nosso coração, aonde Deus preparou de estarmos aqui junto de nós. Nosso irmão Júlio, também nosso irmão Natalino, nosso irmão Dionísio, e o nosso irmão Davi, seu filho Francisco também. E aqui muito nós temos alegrado na presença de Deus. A nossa alma, ela tem sentido grandemente a presença de Deus. Enquanto a nossa alegria, a nossa união, ainda que a nossa alma, ela não é da terra, não é do Brasil, não é da França, como os irmãos que são da França, e os irmãos que são da Suíça, e nós que estamos aqui no Brasil, mas a nossa alma ela é celestial, ela é de Jerusalém. Nós estamos aqui como peregrinos, irmãos, glória ao Senhor. Mas quando nós nos encontramos, muitas vezes nunca se conhecemos, como nunca vimos o nosso irmão Davi, e nem o seu filho também, glória ao Senhor, mas quando nos encontramos, a nossa alma, ela sente a presença de Deus. É como Maria e Ana, ou que seja Maria e Isabel, que quando se abraçaram, as crianças se manifestaram no ventre, porque a presença de Deus tomou conta daquelas mulheres. Glória ao Senhor, irmão. É que Deus deu a graça de contar alguma maravilha testificada a respeito desse servo de Deus. Com 7 anos, Deus me deu o dom, glória ao Senhor, de trabalhar na obra como evangelista. E Deus deu a graça de entrar em muitos países, também no estado da Rondônia, no Mato Grosso, no meio dos índios, glória ao Senhor, conversando numa ilha do Zaiomã, irmãos, glória ao Senhor, também ali, aleluia, no Amazonas, onde Deus deu a graça de falar com o chefe do cacique, glória ao Senhor. E quando chegamos, estava o servo de Deus, ancião de Roraima, e junto de nós entramos ali, e de repente, quando chegamos, glória ao Senhor, naquela grande comunhão que nos encontrava dentro daquela Rondônia, glória ao nome santo do Senhor. E ali aquele índio, irmãos, aquele chefe, glória ao Senhor, respondeu e deu uma palavra, glória ao Senhor. E nós, então, na comunhão, respondemos, e ali nos deu a liberdade de entrar naquele lugar. Anunciamos a graça, a glória ao Senhor. E Deus converteu aquele chefe. Esteja junto com ele, 22 almas. Hoje tinha congregação no Amazonas, glória ao Senhor, não tinha crente, não tinha irmão, não tinha irmã, glória ao Senhor, hoje são todos civilizados, não tinha roupa, não tinha calça, glória ao Senhor, nossa irmã Raquel de São Paulo, que é esposa do nosso irmão Nestor, teve missão, glória ao Senhor, ele levou mercadoria porque ela é da obra da piedade, investiu os índios, está lá, a nossa irmandade tem uma congregação e junto nós louvamos e glorificamos o nome santo do Senhor, e são maravilhas, irmão, contaram da parte de Deus, para que aquele que eu vi também alegre a sua alma em saber que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente, o Senhor opera com aquele que crê, glória ao nome santo do Senhor, por quanto, irmão, nesse dom que Deus deu a esse homem, que aqui Deus dá graça de falar, glória a que declamar nessa fita, nessa santa comunhão, no qual o servo de Deus, nosso irmão Davi, pediu que na comunhão nós gravássemos essa fita, vai ficar em memória, e aquele que ouvir essa fita na comunhão, Deus vai começar a fazer uma obra, arrancar das garras de Satanás, quebrar as correntes, rolar as pedras, porque a presença de Deus fica marcada, glória ao Senhor. Mas alguém pode pensar em uma simples cassete, uma simples fita, mas Paulo também escrevia para Timóteo, glória ao Senhor, e quando Paulo, certamente, se tivesse um gravador, Paulo
Paulo era mais prático, ele gravava as palavras e mandava a Timóteo, mas não tinha um gravador, mas ele escrevia, ele gravava na própria pena, na própria caneta. Ele escrevia para Timóteo as palavras e Timóteo recebia, como Jesus Cristo também apareceu na ilha e começou a falar com João. Escreve, João, o que é santo, o que é puro, o que é verdadeiro. E João começou a escrever. Então, nesta tarde, irmão, nesta comunhão, está aqui esse servo de Deus, nascido no Paraná, 1954, onde nasceu, irmão, desenganado da ciência da medicina. Não tinha parte do pulmão, o coração, irmão, não tinha válvula, era ressecado, tinha uma alcimiota atrofiada. Meu pai trabalhando na rede ferroviária, empreiteiro, havia com ele 150 empregados. Não por grandeza, por vanglória, mas, irmão, contar a situação que antigamente era difícil, a medicina, tinha que ter dinheiro. E meu pai levando a medicina, diante de 6 médicos, um do coração, do pulmão, dos ossos, ortopédico, glória ao Senhor, da cabeça, deformado, que até ainda hoje a minha boca tem um problema ainda, glória ao Senhor, nem o dente usou, nem o dente nasceu, glória ao Senhor, a parte de deformado, minha cabeça atrofiada, glória ao Senhor, cheio de pelo, era que nem um macaco, era um montinho de carne, glória ao Senhor. E quando levou naqueles médicos, desenganaram, não tinha como haver uma solução entre a medicina, e disse o médico, doutor João, que já é falecido, e todos os médicos que me desenganaram são mortos, e pela graça de Deus eu estou vivo dando glória. E aqueles médicos fizeram um relato oficial, chamaram meu pai e disseram, meu pai já trabalhando na obra do Senhor no ministério, glória ao nome do Senhor, chamou em particular e disse, olha, essa criança nem que vá para os Estados Unidos, não haverá cura, não haverá libertação, o coração não funciona, o pulmão não funciona, é atrofiado, a boca é torta, a cabeça é torta, o cérebro não desenvolveu, glória ao Senhor, meu pai chorando, porque foi um dos anciãos mais velhos que batizou a minha mãe. Meu pai, um dos primeiros crentes do Paraná, do Brasil, glória. Nosso irmão Luiz Franciscão pousou na nossa casa, perto de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, glória ao nome do Senhor. Nosso irmão Miguel Espina, também já recolhido, mas pousou, é testemunha, tem lá, via a nossa serva de Deus esses dias, estava congregada com ela, filha do nosso irmão Miguel Espina, ali na casa da nossa irmã Raquel, glória ao Senhor, na Moca, e junto, nós contemos dessa obra, ela começou a se lembrar que nossa irmã Joana, um dia quando viva ainda, foi na nossa casa, quando Deus tomava aquela mulher, e Deus tomou aquela mulher na profecia, que Deus tomaria esse homem, e que Deus ia usar da boca desse menino, glória ao Senhor, mas não tinha condição, não tinha vida, não tinha respiração, e ainda não alimentava, glória ao Senhor, e de repente, irmão, levando para casa, glória ao Senhor, minha mãe chorando, e meu pai também chorando, e aquelas criaturas que estavam em volta de casa, e que trabalhava com meu pai naquele acampamento, começaram a dizer, é um castigo onde se viu uma coisa dessa, é um castigo, parece um macaco, não anda, não fala, glória ao Senhor, não se movimenta, glória ao Senhor, e de repente meu pai levando para casa e começou a clamar, aleluia, o nome santo do Senhor, e de repente, irmão, seu Francisco, um homem que, irmãos, ia fazer a tarefa do dia, e meu pai, irmãos, era encarregado, porque todos aqueles empregados estavam na sua companhia, e ele foi dar a tarefa do dia, para que aquele homem trabalhasse o dia. E minha mãe entrou comigo dentro da casa, e rodeou a casa mais de 50 pessoas para ver a criança. Mas a minha mãe, irmão, colocando dentro de casa, colocou numa cama, era coberto com um pano, ninguém podia ver, era deformado. Mas minha mãe ainda não se assustava, porque quando o ungido do Senhor mais velho, irmãos, batizou a minha mãe estava grávida, glória ao nome do Senhor, e foi a primeira serva de Deus, ali no Paraná, que uma delas que batizou, aleluia o Senhor, e aquele ungido do Senhor disse, mulher, bendita és tu e bendito é o varão que está no teu ventre, aleluia. Aquele irmão não sabia se era homem, se era mulher que estava no ventre da minha mãe, mas dentro das águas, ele com a mão na cabeça da minha mãe, ele profetizou, e esse varão será cheio do Espírito Santo, glória. E minha mãe cobrou do Senhor aquela parte e dizia, Senhor, tu falaste na boca do teu ancião, do teu ungido, que seria um varão cheio do teu Espírito Santo, agora eu vou te fazer um pedido
o nome do Senhor. E minha mãe, irmão, não deixou que ninguém entrasse dentro da casa, fechou-se a porta e colocou de joelho com o véu na sua cabeça e começou a clamar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E ela disse: Senhor, não aguento mais ver o sofrimento dessa criança. Essa criança não tomou leite, não bebeu água, não tem respiração, não fala, não chora, é deformado, seus pés são atrofiados para trás, seu braço também, a sua cabeça é torta, é cheio de cabelo, seu corpo. Senhor, vou te fazer um pedido, tem muita gente aí zombando e dizendo que eu traí porque eu adorava na Aparecida do Norte. Glória ao Senhor, eu fazia prece, ela fazia prece, minha mãe fazia prece, carregava uma cruz nas costas, pagava promessa. E ainda meu avô não era desta graça, começou a zombar e disse: está vendo aí? Você traiu a Aparecida, por isso que aconteceu essa coisa, essa situação. Isso é um castigo que Deus colocou. E minha mãe começou a cobrar do Senhor ajoelhada, com o véu na cabeça, e disse: Senhor, essa criança vai ser um marginal, um ladrão, um assaltante. Tira agora, Senhor, a vida dessa criança, arranca agora. Mas, Senhor, se vai ser um servo teu, não vai negar o teu nome, tu vai usar da boca dessa criança. Tu tem poder agora de mandar um anjo do céu, libertar essa criança, mostrar para estas pessoas que estão aí em volta da nossa casa, que nós servimos um Deus Todo-Poderoso. E começou a clamar, e de repente bateu a porta. Minha mãe pensando que alguém estava batendo a porta, ela com lágrimas no olho, mas ela disse: Senhor, essa criança vai ser um servo teu, não vai negar o teu nome, manda um anjo agora e liberta o meu filho. E de repente batendo a porta, minha mãe vindo, irmãos vendo, aquele varão de branco pensando que era o médico, e de repente entrou dentro de casa. E numa mão tinha uma bandeja de fogo e na outra tinha uma bandeja de ouro. Mas a minha mãe conhecia os 6 médicos, irmão. Mas de repente aquele médico ela não conheceu. Ela disse: certamente está vindo o diretor do hospital. E minha mãe limpando os olhos, glória ao Senhor, mas aquele varão entrou de porta fechada. Minha mãe não levantou para abrir a porta, estava trancado para ninguém entrar. E de repente entrou aquele varão com veste resplandecente, glória ao nome santo do Senhor. Chegou perto da minha mãe, colocou, tirou aquele pano que estava em cima de mim. Olhando para mim, colocou uma bandeja que estava, irmãos, de ouro no chão. E colocou a mão dentro de mim. E minha mãe vendo: mas que médico é esse? Colocou a mão dentro de mim, arrancou aquele coração. Conta, minha mãe é viva, é da Piedade até o dia de hoje. É velhinha, mora no Paraná. É velhinha da Piedade, glória ao Senhor. E meu pai foi um dos anciãos mais velhos do Paraná. Santo é o Senhor. E de repente minha mãe olhando, arrancando, foi tirando o coração, tirando o pulmão, foi arrancando aquela coisa podre, colocando naquela taça de fogo, foi queimando. Minha mãe olhando aquele gesto: mas como é que esse médico faz isso? Glória, eu nunca vi. Eu vou de repente colocando a mão na minha cara, no meu rosto, e foi, irmãos, se desintertando, foi colocando as minhas perninhas, foi desatrofiando, meu braço foi desatrofiando, glória ao Senhor. E de repente colocou aquela bandeja de ouro e mostrou o coração para minha mãe, mostrou o pulmão para minha mãe, foi colocando dentro de mim. Quando colocou o pulmão, irmãos, e colocou o coração, eu comecei a gritar e chorar. E naquele momento, aquele anjo colocou a mão na minha cabeça e disse: mulher, o nome dessa criança chamarás Abraão. Bendito quem abençoares e maldito quem amaldiçoares. E naquele momento Deus batizou a minha mãe com a promessa do Espírito Santo. Glória a Lamassalaya. Quando batizou a minha mãe com a promessa do Espírito Santo, aquelas criaturas em volta de casa começaram a bater na porta. Abra a porta, dona Neuza. Porque pensando que minha mãe tinha ficado louca, foram buscar meu pai correndo a cavalo animal, porque ainda, irmãos, glória ao Senhor, como menino depois, com 7 anos fui criado em carros de boi. Meu pai tinha carros de boi, 20 boi. Abria a estrada de ferro, antigamente não era em máquina, era com carros de boi. Eu fui buscar, meu pai veio naqueles carros de boi, e aquela multidão atrás, e meu pai chorando, porque falaram para meu pai que a minha mãe tinha ficado louca, com um filho doente, desenganado, atrofiado, e uma mulher louca não é fácil. E aquele acampamento, e meu pai atendia, tinha meia dúzia que servia a Deus, dava para contar a meu sogro ainda,
que não era, nem pensava de casar com a sua própria filha, mas é testemunha dessa obra, era o meu próprio sogro, era crente, era porteiro da congregação. E minha esposa nem tinha nascido ainda. Glória ao nome santo do Senhor. E quando chegou o irmão que bateu a porta, dizendo, abra a porta que sou eu. E minha mãe chorando abriu a porta, manifestando língua dos anjos. E quando abriu a porta, alguém dizia, querer um macaquinho atrofiado, queremos ver. Aleluia, o Senhor. E minha mãe mostrava, está aqui, mas não é, esse aí é um anjo. É um resplandor, olha a cabeça dele, tem um resplandor, tem uma luz na cabeça dele. Queria aquele macaquinho atrofiado, não, esse aqui é esse, mas não pode. E de repente, irmão, todos que pegavam em mim, Deus batizava com a promessa do Espírito Santo. E naquela tarde, por misericórdia, 30 almas Deus selou com a promessa, glória. E 30 almas pediram o santo batismo, glória, foi uma festa. E não teve feriado no acampamento, teve reunião familiar, parou aquele acampamento. E Deus batizou aquelas visitas, irmão, e hoje, glória ao Senhor, nesse lugar. Tem mais de 200 que o Senhor chamou nessa santa graça, através desse milagre que Deus tem na vida desse servo de Deus, glória ao Senhor. Irmão, e aí cresceu na região, e todos que pegavam, o Senhor chamava na graça. Lembro uma serva de Deus, que era, irmãos, também um problema de paralisia, e ela não andava, manquejava. Eu tinha 3 meses, irmão, de vida, e essa obra é testificada. Irmãos na terra, em muitos lugares, irmão Vitor Wanga é testemunha, já morreu, uma pena que já morreu, mas estive na casa dele, estive no Brás, foi no Paraná, na nossa casa, ficou hospedado, conheceu essa obra, e hoje, inclusive, tem até uma ata. E aquela mulher não andava, mas quando eu tinha 3 meses, quando ela me pegou, e ela começou a chorar, não era crente ainda, católica, com o rosário no pescoço contra a minha mãe, mas quando ela me pegou nos braços, ela começou a chorar, e hoje ela anda por misericórdia de Deus. E a obra vem começando, glória ao Senhor, nos 3 anos de idade. Irmão, vi a Jesus Cristo, conversei com Jesus Cristo, glória. Falei com quantos anos meu pai Deus ia recolher. Deus deu a graça de falar o que ia acontecer na terra, glória ao nome santo do Senhor. E com 7 anos de idade o Senhor me deu o dom de evangelizar. E por misericórdia, irmãos, até o ano retrasado, eu marco num papel todas as almas que Deus chama na graça. Desta boca, por misericórdia, o Senhor chamou 2.250 almas. Irmão, dou graças a Deus, aleluia, não pelas almas, mas pela misericórdia do Senhor. Eu um dia com 7 anos de idade, irmãos, estava naquele acampamento. O padre veio me visitar. O padre é morto, mas dentro da católica, no microfone, ele teve que pregoar e dizer: tem os crentes glória, não mexa com esses crentes glória, porque lá Deus tem um povo poderoso no meio deles, glória. E Deus deu a graça, irmão, de anunciar a palavra para o padre. Deus sabe se ele vai salvar ou não vai. Mas como o menino me abraçou, um dia na rua, passando na frente da igreja católica, ele me parou, foi lá no seminário. Ele disse: menino, você era atrofiado. Eu sei disso aí, me falaram, atrofiado. Como você está andando? Falei: olha, seu padre, foi a presença de Deus. E um dia, irmão, estava na escola com 8 anos, e tinha outro padre que não gostava de crente. E nós estávamos todos reunidos. Ele fez uma pergunta para mim: Abraão, falei: tudo bem, seu padre. Eu vou te perguntar, onde que o diabo está? Na católica ou na congregação? Eu falei: seu padre, ele vai lá na congregação. Aí ele começou a rir: está vendo aí, católicos? Onde o diabo está? Eu falei: seu padre, ele vai na congregação buscar o que é dele. Porque a católica ele não vai, porque é tudo dele. Glória ao Senhor. Desde criança Deus já colocava a palavra da minha boca, irmão. Glória ao Senhor, saí abraçado. E com 7 anos de idade chegou um dia, estava a Dona Maria, e conversando com a minha mãe, ela era a comadre da minha mãe. Ela é viva, irmão. Eu dou endereço, telefone. Ela mora em Ponta Grossa, na rua 7 de abril, casa 1780, da Obra da Piedade. Glória no nome santo do Senhor, tem o telefone do ungido do Senhor. Essa obra nas conta na terra e pisa na cabeça do diabo. Glória ao Senhor, porque o nome de Deus tem que ser glorificado na terra. E essa mulher, irmão, chegou, estava tomando chimarrão. E conversando com a minha mãe, eu disse: Dona Maria, daqui 15 dias tu morrerás. Eu fui criado numa disciplina, irmão, muito rígida, muito rigorosa. Meu pai baiano com sangue de português, homem rígido, homem duro, mas um homem que me ensinou a doutrina e o caminho do Senhor. Nunca conheci o mundo.
E de repente minha mãe veio correndo e me deu um tapa na boca. E caí, irmão, para trás. Eu disse, sem educação, respeita a Dona Maria. Está vendo que ela tem 30 e poucos anos e você tem 7 anos? Eu fui para o quarto chorando, glória ao Senhor, disse, mãe, não é eu que queria falar, foi Deus que falou na minha boca. Cala a boca, Deus não fala a morte para ninguém, o Espírito de Deus não mata ninguém, não foi Deus, foi o demônio. Tá bom, mãe, cala a boca. Eu fiquei, irmão, sussurrando, chorando, quietinho, mas não foi nada não. Com 12 dias, Dona Maria morreu. Houve aquele acampamento e a notícia correu, Dona Maria morreu. Ela era muito conhecida porque ela era benzedeira, ela dava remédio de lombriga, ela dava remédio, ela fazia pasto. Glória ao Senhor, e ninguém era crente. Glória ao Senhor daquela família. Era uma mulher, irmão, que era conhecida no município, na cidade inteira conhecida, e muitos iam de longe, porque essa mulher tinha o espírito da cura. Mas de repente, glória ao nome santo do Senhor, eu estava brincando com um carrinho, minha mãe pegou na orelha e disse, você falou que ela ia morrer, agora você vai falar que ela vai viver. Vamos lá agora. Colocou a mão na minha orelha e disse, mãe, não tenho culpa. Ei, irmão, arrancando eu pela orelha, cheguei lá, estava super lotado, as pessoas diziam, Dona Neuza, você vai arrebentar a orelha do menino, você vai rasgar a orelha do menino. Não, ele falou que ela ia morrer, ele vai falar agora que ela vai viver. Foi o Espírito de Deus que tomou ele vai falar agora. A glória estava reunido, irmão, reuniu tudo. Tinha mais de 100 pessoas reunidas dentro daquele lugar, todo mundo chorando. Quando chegamos, estava lavando. E minha mãe segurando eu pela orelha. Dali, irmãos, dali meia hora mais ou menos, trouxeram aquela mulher naquela mesa arrastando, com a boca amarrada, com o queixo amarrado, com a mão amarrada. E de repente minha mãe disse, agora olha povo, minha mãe, irmão, até o dia de hoje, ela é índia. Irmãos, ela é muito decidida, com ela não tem nada enrolado. Glória ao nome do Senhor, a mulher que tem franqueza de espírito. E mandou que tudo se calasse e ficasse em comunhão, porque Jesus Cristo naquela tarde ia aparecer naquele lugar. Glória ao nome do Senhor. Ele disse, olha, o meu filho vai orar. Eu presidei a oração. Sem saber, estava eu e a minha mãe, e mais outra irmã nossa. Eu disse, Deus seja louvado. 7 anos não sabia orar, mas comecei a falar assim, Senhor, dá vida para Dona Maria, Senhor, dá vida para Dona Maria. Fui clamando, e de repente ela deu um suspiro. Quando ela deu um suspiro, ela disse, glória a Deus. E Deus ressuscitou a Dona Maria, glória. Ficou de pé, irmão, onde ela estava na mesa, glória ao Senhor, aquela família o abraçou. E por misericórdia ela pediu batismo na hora. E 16 almas foram batizadas pela graça de Deus, glória. É viva essa serva de Deus até o dia de hoje, trabalha na piedade, faz visita que a minha mãe está lá dando glória ao nome santo do Senhor. São muitas obras, são muitas maravilhas. Irmãos, quando eu tinha 16 anos de idade, irmãos, eu fui selado com 8 anos para 9 anos, o Senhor me batizou a minha alma com a promessa do Espírito Santo. Nunca conheci o mundo, mas, irmão, comecei a estudar hoje. Meus irmãos são formados, técnico, engenheiro. Eu sou só formado para dar glória. Não sou formado para nada, só para dar glória. Meus irmãos são formados, um é químico, outro é industrial, tem tanta coisa. E eu não tenho nada, só tenho uma casinha, um carrinho que Deus deu. Tenho uma esposa, tenho filho, mas eu tenho a glória de Deus que me acompanha. Glória ao nome santo do Senhor. Dentro de São Paulo, e havia uma nossa irmã Lúcia. Irmãos, entramos dentro da casa dela. E essa irmã, irmão, tinha câncer na bexiga. 8 anos o Senhor falou para ela, vai chegar um homem chamado Abraão, e o dia que ele entrar dentro da tua casa, o Senhor vai arrancar esse câncer que está dentro de ti. Chegamos na casa, estava minha esposa e mais 3 irmãos junto, congregado conosco. Entramos dentro daquela casa. E ela perguntou meu nome, eu falei, meu nome é Silva. Mas como que é o nome do irmão? Silva. Não falei que era Abraão. Mas o Senhor não mandou que eu falasse meu nome. Ela perguntou o nome de todos e depois vamos orar. E a comunhão que o Senhor nos deu, irmão, naquele momento, a virtude nos tomou. O Senhor disse, ora com a mão na cabeça desta mulher que ela tem câncer. E orando com a mão na cabeça da nossa irmã Lúcia, Deus o libertou daquele câncer. Contando esta obra na Inglaterra, irmão. O ano passado Deus deu a graça de estar lá congregando, contando esta obra. Levantou uma jovem na Inglaterra chorando. E começou, irmão, a tirar fotografia. Ele começou a bater palma e disse para a Irmandade, Irmandade, é verdade esta obra, esta maravilha. Porque eu era parada, crente parada. E eu morava em cima do apartamento da casa da nossa irmã Lúcia. E quando chegou não sabia que era o irmão Abraão que estava lá.
E eu zombei da oração, chamei de profeta, tá vendo, não tenho o que fazer. Mas quando Deus libertou a nossa irmã Lúcia, glória ao nome do Senhor, eu fui lá, dei um abraço nela, e Deus converteu a minha alma, chamou nessa graça, e hoje estou aqui na Inglaterra anunciando a graça também, anunciando o Evangelho. É testemunha desta obra, quanta maravilha. E um dia Deus vai dar graça também de estar na casa do nosso irmão Davi, lá em São Caetano, para nós dar glória ao Senhor. E você, irmã, ainda que a irmã não está presente aqui, mas, irmã, no Espírito nós estamos juntos na mesma comunhão, porque quando tu ouvir essa, o poderoso vai te tomar, porque os teus dias de vida o Senhor vai aumentar na terra. Em muitos países tu pisarás, glória ao Senhor, como Deus arrancou Daniel da cova do leão. Deus vai arrancar você de uma cova, de uma tribulação, de uma tristeza. Teus filhos, nenhum deles irá para o mundo, porque Deus tem um grande plano, e a benção de Deus vai aumentar dentro da tua casa, e Deus vai entrar na tua parentela. Tem alguém que não vai morrer enquanto não veres uma promessa da tua família. E quantas obras, irmão. Meu filho mesmo nascendo desenganado da ciência, nasceu cego, paralítico. Irmão, levando também ao hospital, glória ao Senhor, a esta criança desenganada. E falei para o médico, irmão, que Deus faria uma obra. E um budista, irmãos, um japonês, que não cria em Jesus Cristo. Foi ele que atendeu esta criança, meu filho, chama-se Tiago. Hoje tem 10 anos para 11 anos de idade. Entrando dentro daquele hospital, levando aquela criança desenganada, com a cabeça rapada, cheio de aparelhos na sua própria cabeça. Entrando dentro daquele hospital, ficando ali, ninguém entrava. E aqueles médicos fizeram uma junta médica, o exame era cego, pulmão prematuro, coração não funcionava. E disse, olha, essa criança não tem vida, não viverá essa criança. Doutor, meu filho viverá. Ele disse, não viverá. Eu sou budista, eu tenho força da mente, concêntrico Buda, e ele falou para mim que essa criança não viverá. Falei, doutor, vamos ver, se é meu Deus, é o teu Deus que é mais forte. E assim, irmão, ficando aquela criança hospitalizada, num balão de oxigênio, sem vida, sem respiração, fui buscar a palavra. E Deus tomando o meu pai já, velhinho, ancião dessa graça, ele pregou a palavra 11 de São João, a ressurreição de Lázaro. Ele dizia, não prego benção para ninguém, eu não sou ancião de promessa, porém para alguém aqui dentro desta congregação, daqui 3 dias, Deus fará um milagre. Eu peguei aquela palavra, eu disse, Senhor, como confirmação, eu quero que um cooperador saia de dentro da igreja, venha aqui, me abrace e diga, essa palavra é contigo. Quando eu terminei de pensar, veio aquele irmão cooperador, e me deu um abraço e disse, essa palavra é contigo, irmão. Deus libertará o teu filho daqui 3 dias. Voltei no hospital, falei para o médico que 3 dias Deus libertaria meu filho. Ele começou a rir e começou a zombar, começou a criticar. Passou o primeiro dia, entrei dentro daquele UTI, punhava um beca, um equipamento para entrar dentro daquele hospital, estava no pronto-socorro, no isolamento. Eu entrava ali, via meu filho deformado, não respirava, com balão de oxigênio, com um aparelho no cérebro, irmão, na cabeça. Passou o primeiro, o segundo dia, quando deu o 3º dia, ele disse, está preparado, pai? Falei, estou preparado pela graça de Deus. Hoje nós vamos desligar o aparelho do teu filho, e vamos ver se o teu Deus é verdadeiro. Se é o teu Deus, é o Deus meu que é mais forte. Vamos ver, vamos fazer um teste, falei, vamos. E este médico foi lá, desligou o equipamento. Dali 40 minutos eu levei rindo e zombando, dizendo, vai ver o poder do teu Deus. Quando eu cheguei lá, meu filho estava morto, desligado os aparelhos. Estava uma enfermeira chorando e disse, pai, se contente, hoje morreu 5, não é só teu filho que morreu. Falei, não foi essa promessa que Deus falou comigo. Arranquei aquele beca que eu estava, irmãos, glória ao Senhor, e o Senhor começou a me tomar. E dentro daquele isolamento eu comecei a pular. E a presença de Deus começou a visitar a minha alma. Irmão, e o dom de expulsar a morte eu recebi com 7 anos de idade. 7 anos de idade. Por misericórdia, já vi 3 mortos ressuscitar. Morto mesmo. E Deus deu a graça de orar. Tem os irmãos, os endereços, tudo certinho. Que Deus ressuscitou por misericórdia. Eu olhando, irmão, fiquei em comunhão, eu vi a morte. A morte é uma sombra fria. Ela é preta. Eu vi a morte.
Ela entrava e começou a gelar. E ela é espírito, porque ela não tem parede para entrar. Ela entrava e rodeava o meu filho. Eu olhando que ela queria carregar o espírito do meu filho. E eu comecei a lutar com a morte. E Deus começou a me tomar em língua e pulava em volta do meu filho, em volta daquela criança. E aquela enfermeira assustando dizia, ficou louco, olha pai, olha pai, que é isto? Ele ia me tomando em língua. E a virtude do Senhor me tomava. E de repente, glória, eu olhei para o lado daquela japonesa, e Deus me tomou em língua em japonês. E preguei a palavra para aquela moça em japonesa. Ela caiu ajoelhada, e Deus batizou com a promessa do Espírito Santo. Naquele momento, aquela japonesa manifestando língua, eu expulsando a morte, via fogo descendo do céu como tochas de fogo. E naquele momento Deus me tomou, o Senhor disse, agora chama o teu filho 3 vezes, que eu vou te dar o teu filho vivo na tua mão. E chamei o meu filho por 3 vezes, e naquele momento meu filho deu um grito, ele suspirou, irmão, e o Senhor ressuscitou meu filho. Naquele momento a japonesa manifestando língua deu alarme, chamou os médicos, veio aquela junta médica correndo, e veio aquele japonês que era budista, e quando veio o meu filho nos meus braços, chorando, glória ao Senhor olhando, e a japonesa manifestando língua, ele disse, pai, o que é isso? Falei para você, doutor, é o poder do meu Deus. Ele me tomou com a virtude do Espírito Santo, abracei. Ele disse, como chama, né? Chama a saudação de Deus. Como chama agora Deus, saudação de Deus? Falei, doutor, é a paz de Deus. E naquele momento ele disse, a paz de Deus. E naquele momento me abraçou e pediu santo batismo. Glória ao nome do Senhor. Alamanai. Hoje tem a placa, ele escreveu, irmão, antes de chamar, Jesus Cristo, médico dos médicos, glória ao Senhor, a testemunha presente desta obra que Deus libertou. Hoje meu filho tem 11 anos, corre, anda, dá glória ao nome do Senhor, e com 7 meses de idade, Deus falou na boca dele. Um dia chegando 3 irmãos dentro de casa, servo de Deus, irmãos, esse nosso irmão é o irmão Zé do Tiro, ele mora na Campininha, São Paulo, irmão Toninho, que é diácono em 3 Corações. E esses irmãos chegaram na minha casa, não eram diácono, não eram nada, e Deus me tomou pelo Espírito Santo, e Deus mandou falar que eles seriam diácono nesta obra santa. E minha esposa não entendendo, não compreendendo, ela disse, como tu falas uma coisa dessa, que esses irmãos serão diáconos? E ela não entendendo, não compreendendo, ela começou talvez a murmurar, não na fraqueza, não que é ignorante, mas na fraqueza. Todo mundo tem o seu momento de fraqueza. Mas ela não conta, mas de dó, de ver a gente não cair em uma má situação, para que o nome da gente não venha ser blasfemado, o dom de Deus, o Espírito de Deus, alguém não venha jogar pedra, mas foi o Senhor que me tomou. Falei da esposa que ele tinha, que era baixinho, 1,60 m de altura, e que tinha 2 filhos, que era maconheiro, e que ele ia morrer dali 30 dias, Deus ia arrancar os 2 filhos dele, glória no nome santo do Senhor, que Deus ia dar um ministério para ele, e ele ia ter um carro 0 na agência, e Deus deu a marca do carro, e que ele ia no Pablo, no Uruguai, levar um terno para o Pablo, e um sapato número 38 para o filho do Pablo, que estava descalço e estava parado sem congregar. E naquele momento, glória ao Senhor, eles creram e foram embora, irmão. E antes disso, Deus me tomou e disse, irmão Zé, mas antes de cumprir essa palavra, tu vai passar em Santo Amaro, numa rua escura. Você vai estar vindo da congregação, e 3 marginais vão te assaltar. Você vai tomar um tiro no coração. Vão te chamar Zé do Tiro, porque você vai tomar um tiro no coração. E quem quiser saber, irmão, glória ao Senhor, percura a Campininha. Irmão Ercides é o ancião da Campininha. Irmão Zé é o diácono. Glória ao nome do Senhor. Passando numa rua de madrugada, não era diácono ainda. 3 marginal assaltaram. Queremos teu dinheiro. Ele disse, não tenho dinheiro. Estou vindo da congregação, não tenho nada. Então levanta a tua mão que nós vamos te dar um tiro. E deu um tiro, irmão. E esse tiro passou rente no coração do irmão Zé e caiu. Esvaindo em sangue, passou um carro, pegou ele e levou no hospital. E ele morrendo, estava ali, deu aquela hemorragia, furou uma veia. E os médicos começaram a apavorar, viram que ele estava com a carteira, a Bíblia. Na Bíblia do servo de Deus estava o endereço dele da rua, do telefone. Ele já ligou para a esposa, glória ao nome do Senhor. Mas quando eu estava fazendo a operação, ele viu um arrebatamento. E ele me viu na frente dele. E aquela profecia que Deus falava, Zé, você não vai morrer, glória. Você vai tomar um tiro no coração, mas você não vai morrer. E naquela hora ele brigou com
com o diabo e dizia: diabo, você não vai me matar, que Deus tomou um homem de Deus na terra e disse que eu ia tomar um tiro no coração, que não ia morrer. Glória ao Senhor. Ele começou a falar. Os médicos diziam: ele está delirando. Não estou delirando, doutor. Eu sou um crente da congregação cristã no Brasil e eu não vou morrer. Glória ao Senhor. Naquele momento operaram o nosso irmão, como se nada acontecesse. A veia foi colocada, ela cicatrizou. 3 dias nosso irmão Zé levantou, irmão, daquela mesa, saiu do hospital. Aí recebendo o telefone, nosso irmão José, vem aqui na agência da Ford, que deixaram o teu endereço, o teu telefone, então um carro pago para você aqui. Zerinho, é para você buscar o teu carro. E o senhor me tomou e dizia: o carro é branco. O carro é branco, irmão Zé, se não for branco eu não aceito. Aí ele perguntou no telefone: que cor que é o carro? O carro é branco. E ele foi buscar o carro dele, irmão. Eu vi, andei no carro do servo de Deus. Não pagou um tostão. Chegou na Ford, o carro estava pago. Glória ao nome santo do Senhor. Ele foi no Uruguai, levou para o Pablo o terno, o sapato. Quando voltou, foi ordenado para diácono na Campininha. Quem quiser ver, procura saber, está lá esta obra, e ele contará com mais detalhes. Mas quando ele saiu, a minha esposa ficou murmurando. Não que ela ficou murmurando contra, porque ela crente da vida, creu no dom de Deus. Mas a fraqueza, irmão, a preocupação de uma esposa é muito difícil. O irmão vai entender, quem ouvir essa vida vai compreender que não é fácil. Ser esposa de um ancião não é fácil, ser esposa de um cooperador não é fácil. Irmãos, tudo, a prova, irmãos, dentro, a situação cai sobre a mulher, cai sobre os ombros, porque alguém vê a casa, mas alguém não vê a coluna. O que segura a casa é o piso, que segura a parede do prédio, é o alicerce que está embaixo. E ela começou à noite a dizer: mas como você fala uma coisa dessa? E se não vai cumprir? E se esse irmão não vai tomar um tiro no coração? E aí em São Paulo vai ser comentado o teu nome? Mas ela deitou. E 3 horas da manhã, ela me acordando, glória ao Senhor, com ela na cabeça chorando, e dizia: meu esposo me perdoa. Falei: está perdoado. Levantamos, ela reconciliamos, choramos junto, oramos ao Senhor. Perguntei: o que é que aconteceu? Deus vai ter que recolher? Ela disse: não. Deus falou na boca do nosso filho. E essa criança, irmão, estava com 7 meses de idade, e Deus falou na boca dessa criança para repreender a minha própria esposa. Glória ao nome do Senhor. São obras, irmão, que Deus deu a graça de contemplar. Veio na terra, meu pai, servo de Deus, ungido do Senhor dos mais velhos, ali na região sul. Hoje ele fazia parte dos 9 anciãos. Chamava o irmão de Manuel, mas o apelido de irmão, nosso irmão Totó. Homem de Deus, batalhador na obra de Deus. Junto, irmão, teve no braço, deixou, antes de morrer, deixou uma ata da minha vida, porque ele também, quantas coisas que não cria, porque era demais o que Deus fazia. Ele pregava, irmãos, um dia, ele estava na central atendendo um culto, e Deus me deu a palavra, tinha 5 ou 6 anciãos, e Deus me deu a palavra 25 de São Mateus. E Deus dizia para vocês saberem que é Deus, dentro dessa igreja, essa moça Madalena que está rindo da palavra, ela vai ficar cega dos seus olhos. Deus vai arrancar seus olhos, essa moça vai ficar cega. 30 dias, essa igreja saberá que essa moça ficará cega. Quando foi 20 dias, glória ao nome do Senhor. Já testifiquei essa obra aqui nessa região, ele é testemunha, não é um homem mentiroso, é servo de Deus, é cristão, e ainda tem a parte da advocacia, glória ao nome do Senhor, que é uma autoridade máxima. E assim, irmão, essa moça ficou cega, seus olhos vazaram, mas chegou um dia, 6 meses, ela estava indo na rua, eu vi alguém que me chamava: Abraão, Abraão. Olhei para trás, alguém disse: olha aquele Volks ali, aquele Volks azul, tem uma moça te chamando, gritando, desesperado. Eu fui saber o que era a Madalena. Paz de Deus, ela disse: amém. Estou cega, irmão, cumpriu aquilo que Deus falasse na tua boca. Foi para Campinas, vazou a retina, ela é professora, glória ao Senhor, aposentada, aposentou ela, irmão, porque jamais ela podia enxergar. E agora, irmão, comecei na comunhão do Espírito Santo, e a virtude de Deus começou a tomar o homem na terra, porque quando Deus começa a tomar o homem com a virtude do Espírito Santo, até a terra treme, glória ao nome do Senhor. E naquele momento Deus me tomava e dizia: Madalena, Deus manda te dizer, daqui a 6 meses, às 8 horas da noite, vai descer 3 anjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Convida teus alunos, convida a mocidade, convida a igreja, os teus vizinhos,
porque 8 horas da noite Deus vai te dar as tuas vistas novamente. A cidade saberá, o Brasil saberá que Deus é Deus. E assim marcou no caderno a outra moça que estava de motorista dela. E quando deu as 8 horas, 6 meses, o irmão desceu 3 anjos. E por misericórdia, nossa irmã Madalena está enxergando. Deus deu as suas 2 vistas novamente para ela. E hoje ela louva e glorifica o nome santo do Senhor. Aqui dentro dessa casa também, enquanto estamos gravando essa fita, um dia entrou uma serva de Deus com câncer na garganta. Ela foi ex-assessora do ministro Funaro, dentro de Brasília. Ela mesmo contou que tinha 350 vestidos, 250 sapatos. Ela colocava um sapato por dia, usava e jogava fora. E aqui dentro dessa casa, por misericórdia, nós fomos orar. E a presença de Deus nos tomou aqui dentro desse lugar, dentro, irmão, desse sítio ao qual nós estamos gravando, na comunhão do Espírito Santo. E Deus, por misericórdia, desceu do céu com fogo tão grande, glória. O nome santo do Senhor desceu. Ela manifestou a língua dos anjos, por misericórdia. Deus arrancou câncer da garganta da nossa irmã. Hoje, irmãos, ela está glorificando a Deus, já engordou, e o nome de Deus está sendo glorificado. Um dia pregando a palavra também no Salgado Filho, e Deus falava assim, aqui dentro desse lugar, vai então a paralítica, e o Senhor vai fazê-la andar. Nem que não seja no dia do batismo, mas que essa moça vai andar, ou essa mulher, ou quem Deus vai chamar, vai andar, vai andar. Eu, irmão, por misericórdia, levei essa mulher. Levei num carro, num Uno do servo de Deus. Foi pedido o batismo. Eu levando devagarzinho, chegamos lá, ela batizou. Com ela 5, com ela 6 almas. Eu vinha devagar, 40 por hora. Devagarzinho, ela disse, irmão Abrão, pode correr. Falei, não, mas a irmã está com um problema aí, a irmã é paralítica e tem uma ferida nas tuas costas. Tem que andar devagar. Não, irmão, pode andar. Porque quando eu desci nas águas do batismo, veio uma mão e me arrancou a dor, não estou sentindo mais nada. O Senhor me anestesiou. Poucos tempos, irmão, teve a Santa Ceia. E fomos buscar nossa irmã para tomar a Santa Ceia. E quando chegamos lá em cima, glória ao Senhor, para buscar a serva de Deus, estava aquele reboliço. A serva de Deus estava andando. Glória ao Senhor. E hoje ela anda, Deus deu as pernas para ela. E o nome de Deus está sendo glorificado nesse lugar. A comunhão é muito grande e essa fita vai ficar marcada. Por isso, irmão Davi, guarda bem na comunhão. Vai estar na hora que você vai estar viajando no teu carro. Vai estar na hora que você vai estar no outro país, na França, na Bélgica, na Itália. Que Deus te mandará para a Itália, Deus te mandará para o Japão. E quando alguém no Japão, na Itália, ouvir essa fita na comunhão, Deus vai entrar dentro da Itália, Deus vai entrar em outros países, até no avião, quando você escutar, a presença de Deus vai te tomar dentro da tua casa, glória ao Senhor, a virtude do Todo-Poderoso vai te tomar, e 7 dons de língua descerá na tua cabeça, e o fogo de Deus te tomará, porque vai ser gravada essa fita na comunhão, irmão, e o Senhor Deus Todo-Poderoso está selando no céu, e essa comunhão que está sendo gravada, glória, o nome santo do Senhor, porque estou sentindo que do outro lado aqui, da presença de Deus e o anjo que está aqui, o nosso irmão Natalino, que está, aleluia, o Senhor nesse violão também, que está tocando nessa comunhão, e até na vida dele, Deus vai fazer uma obra nesse lugar também. Por isso, irmão Davi, levanta a tua cabeça, glória ao nome do Senhor. Deus vai mexer na tua aposentadoria, deixar você livre para trabalhar na obra do Todo-Poderoso na terra. Alamanassa, vai pisar em outro país, glória ao nome santo do Senhor, porque essa fita que eu vi, até o câncer vai ser arrancada, até a paralisia vai ser arrancada, até o demônio não vai aguentar o poder dessa comunhão que está sendo gravado dentro dessa fita, Lamanalha. E aquele que estiver sentado no sofá, aquele que estiver
Mansalaia. E nunca mais nós vamos sair dessa cidade santa. Por isso, irmão, você que vai escutar esta fita na comunhão, pode estar com câncer dentro de ti, serás arrancado, glória. Arrancarei o teu filho da droga, arrancarei. Farei uma obra na tua vida, no outro país da terra. O Japão, tu escutarás esta fita. É o dia que tu escutarás esta fita. Vai dar um terremoto neste país, glória ao Senhor. Ah, lá, Mansalaia, lembra, irmão Antônio, na Suíça. Leva a cópia desta fita, porque quando você chegar lá, um milagre Deus fará na tua vida. Por isso, irmão, a comunhão deste lugar, a presença de Deus e os nossos irmãos também. Irmão Júlio, fica firme. Hoje o irmão está aqui, deixou a França, o país tão distante. Irmão Johnny também, que veio nesta cidade de Irapuru. E quanta obra nós temos visto nesta cidade, quanta maravilha. Aqui Deus, aleluia, aqui também neste lugar, Deus converteu um maconheiro, filho do nosso irmão Milton, glória. Quanta obra nós vimos neste lugar, quanta maravilha. Irmão Davi, não dá expressão ao sentimento que está na nossa alma. Já sentimos que Gabriel está aqui em La Mansalaia. E Gabriel também está selando junto essa fita na comunhão. E o Todo-Poderoso vai tomar virtude e vai estar nesse gravador. E quem ouvir essa fita que vai arrancar do inferno, a tristeza não vai te suportar, a prova não vai te suportar, a angústia não vai te suportar, e nem o demônio vai parar diante dessa fita, porque essa fita está sendo gravada na comunhão. O França vai tremer, o Inglaterra vai tremer, o Bélgica vai tremer, o Itália vai tremer, São Caetano vai tremer. A presença do Senhor está nesse lugar. E a virtude do Senhor, irmão Davi, carrega este dom que Deus te colocou na tua alma. E quanta maravilha tu viste deste homem que aqui está. E não dá para gravar, tem muito mais maravilha, irmão, que Deus fez conosco na Rondônia, na Mansalaia. Libertou o moço, irmão, atrofiado, glória ao Senhor. E quanta coisa bonita Deus fez, irmão. Carrega, irmão Davi, esta marca, este dom que foi ungido na tua cabeça. Porque Deus tem grande obra na tua vida consumar na terra. Bem-aventurado, irmão, nós que estamos aqui nesta tarde. Domingo inesquecível, glória. Você vai chorar, Antônio, na Suíça, de saudade. Irmão da França, vocês vão chorar de saudade. O irmão Davi, tu vai voltar aqui neste lugar. A saudade vai bater na tua alma. Pierre Paudão da Soteman Catalamá, Catuxendere que toro candara shema, Ratario Racatalaman Catalamá, Ratario andala con televiante mare, Ratto candara stetalo che te dio, Ratalama Catala murienda, Ralacataia, Catalaia. Na presença do Senhor vai carregar na vossa alma. E Deus ungirá a vossa casa, irmão. Irmão da Suíça, irmão da França, irmão Davi. Nós vamos encontrar no céu. Glória a Deus. Nós vamos encontrar no céu, irmão Davi. Davi, nós vamos encontrar no céu. Davi! Se for para nós cair da graça, uma carreta passará por cima de nós. Mas a nossa alma vai cantar vitória. Antônio, ninguém te arrancará desta graça. Regina, ninguém te arrancará desta graça. O poder de Deus irá para a Suíça. O poder de Deus irá também para a França. Natalino, Deus é contigo, glória. Porque esta comunhão que está aqui neste lugar, La Mansalaia, não, glória ao Senhor, e quem escutar na comunhão não vai ter demônio, porque um dia Deus deu a graça de nós gravar uma fita em Cuiabá, e uma irmã com problema no cérebro, glória ao Senhor, desenganada da ciência, e quando ela colocou a fita que ela ouviu, Deus o libertou ela do cérebro. Não vai ser uma idolatria, não estamos pregando para idolatrar. Isso aqui é um mistério do Deus Todo-Poderoso. O que foi feito é para usar. A Bíblia é um papel. Papel aceita tudo. Jornal aceita tudo. Mas o papel teve que aceitar as palavras de Paulo. Alguém diz que o gravador é alguma coisa de idolatria. Idolatria é adorar o próprio corpo, adorar o próprio sentimento, adorar a própria carne, adorar a própria carne, a própria vida. Idolatria faz parte do império da carne. Mas esta fita não vai ser idolatria.
vai ser o poder de Deus que vai se manifestar na terra. Santa paz de Deus, irmãos, está aí, né, irmãos? Testemunho que Deus deu de postar aí para toda a nossa irmandade ouvir e se alegrar e sentir a presença de Deus. Deus abençoe a todos, a paz de Deus.